variam de acordo com o imposto e a forma de pagamento, podendo chegar a 100% de redução da multa e juros. E esse momento ideal para a doação de um imóvel, participação societária e também para as famílias anteciparem bens para os sucessores. E quem vai explicar isso para a gente agora é a advogada especialista em direito de família e sucessão, Gisele Martorelli. Bom dia, Gisele. Bem-vinda à Rádio Cidade. Você conversa ao vivo com Ana Rebeca Passos. Primeiramente, por que esse é um bom momento de fazer doação de imóveis? Bom dia. Bom dia, Rebeca. Bom dia a todos os ouvintes. Essa oportunidade, Rebeca, ela é bem especial, né, porque a redução da alíquota do imposto de doação, ela sofreu uma redução bem expressiva, né? Normalmente essa alíquota ela é de 8%, e com esse incentivo ela baixou para 2%. Então você veja aí, a gente tem uma redução de 6%, e isso causa um impacto, né, numa doação. Você pega um imóvel, ou mesmo a transmissão de cotas, de ações, né, de empresas, e se você calcular o imposto com a redução, você vai ver que você vai ter aí um ganho fiscal muito expressivo. Então, há esse incentivo, né, do governo, através da Cefaz, para exatamente aquelas pessoas que desejam fazer o seu planejamento sucessório, aproveitar essa oportunidade. Você veja que a gente tinha um prazo até o final de fevereiro, mas devido à demanda, né, a Cefaz está bem assoberbada com esses pedidos, com essas entradas de doação, o governo resolveu estender isso até 27 de março. Ô Gisele, quais casos permitem que, por exemplo, um imóvel seja transferido para outra pessoa? E já emendo com outra pergunta. E para que haja a transferência, os impostos precisam estar todos em dia, por exemplo? Precisam, os impostos precisam estar todos em dias do imóvel. Esse imóvel tem que estar livre de qualquer ônus, então não pode ser um imóvel que tenha algum tipo de penhora, né? Então, as pessoas, em tese, podem fazer doação, resguardando aquelas pessoas que têm herdeiros, né? Porque a doação eu posso fazer para quem eu quiser, eu não preciso fazer só para os meus herdeiros. Mas aquelas pessoas que têm herdeiros necessários, que são os filhos, né? Elas não podem doar mais do que 50% do seu patrimônio, tá? Quem não tem herdeiro pode doar 100% do patrimônio. Então, essa doação, às vezes, você quer fazer para os seus herdeiros, aí você pode, se fizer para todos, você pode até ultrapassar a essa cota de 50%. Mas, às vezes, você quer fazer uma doação para outra pessoa, né? Que não necessariamente sejam os seus herdeiros. Então, nesta hipótese, a pessoa tem que ter atenção para saber para não ultrapassar a parte disponível, que seria esses 50%. Ô Gisele, eu tenho um exemplo aqui, né? Um casal idoso que deseja antecipar a herança e dividir os bens entre os filhos. É preciso que todos os herdeiros, no caso de herdeiros, né, concordem e assinem essa divisão. E já tem outra pergunta. A antecipação dessa herança é aconselhada? Alô? Gisele, consegue me ouvir bem? Agora consigo. Perfeito, vou só repetir a pergunta. Eu tenho um exemplo aqui. Um casal idoso que deseja antecipar... Essa primeira eu escutei. Certo. A próxima seria se a antecipação de herança ela é aconselhada. Olha, é aconselhável por uma questão fiscal. Porque quem não fizer a sua antecipação de herança vai se precisar abrir um inventário no ato do óbito, né? E o inventário vai ser processado e o imposto cobrado causa-mortes, ele é de 8% também. Então, assim, nessa janela de oportunidade que o Estado está fazendo, é oportuno que você antecipe sua herança. E você pode resguardar o usufruto vitalício. Então,
No caso dos idosos, por exemplo, que você citou, eles podem fazer a doação para os filhos e resguardar o usufruto do bem vitalício para eles. O que é o usufruto vitalício? É que eles ficam na posse desse imóvel até o óbito deles, tá? E a pergunta que você me fez, se todos os herdeiros precisam assinar essa doação, aquilo que eu falei anteriormente, se eles vão doar o patrimônio todo, por exemplo, eles querem doar um apartamento todo a um único filho, e ele só tem esse apartamento, os outros herdeiros precisam assinar para concordar. Por quê? Porque ele entrou na legítima. Agora, se ele vai doar apenas 50% do apartamento para um dos herdeiros, aí os outros herdeiros não precisam assinar porque ele respeitou a parte disponível. Não sei se deu para compreender. Deu. Então, agora, se ele pega o apartamento e vai doar para todos os herdeiros, então todos já estão assinando, né? Essa assinatura dos outros filhos, ela só é necessária quando você ultrapassa a parte disponível, que é 50%. Eu só posso doar 50% se eu tiver herdeiros necessários, que são os filhos. Muito bem, Gisele Martorelli, advogada especialista em direito de família e sucessão. É um assunto delicado, viu, extenso e que realmente geram muitas dúvidas, né? Mas já deu para esclarecer bastante aqui nessa conversa contigo. E, Rebeca, só fazendo um adendo, quando você diz, é aconselhável fazer essa antecipação da herança, veja, é uma questão que você economiza, né? Porque o processo de inventário, você tem que contratar advogado, você tem que abrir o inventário, e às vezes, no momento do inventário, os filhos se desentendem, o inventário que era para ser consensual passa a ser litigioso. Então, assim, é aconselhável, sim, na medida do possível, se não do patrimônio todo, mas do patrimônio parcial, você fazer o seu planejamento sucessório em vida, até porque você pode organizar melhor, né, essa transmissão dessa herança. E não ter confusão, né, Gisele? Muito obrigada mais uma vez por ter nos atendido às 7 horas da manhã para trazer um assunto tão importante como esse. Muito obrigada e tenha um bom dia, viu? Foi um prazer enorme, estou à disposição. Obrigada. Nós conversamos com Gisele Martorelli, ela que é advogada especialista em direito de família e sucessão. O assunto é muito bom, mas a gente muda de assunto agora, porque o comércio de Caruaru ganhou um novo piso salarial após a publicação do termo aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho em 1º de março. O documento é fruto das negociações coletivas de trabalho realizadas entre o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Caruaru e o Sindec. Viliane Gomes participa agora com o Moído do Dia e explica pra gente o que ficou decidido. O Moído do Dia. Informações sobre